Eles são enormes, musculosos e têm um temperamento forte, com chifres impressionantes que podem ser até 1,5 vezes mais pesados que os das fêmeas. Esses animais não passam despercebidos. Você já deve ter visto touros, mas talvez nunca tenha parado para pensar no quão gigantescos eles podem ser. Então, prepare-se, porque o vídeo de hoje vai te surpreender. Vamos conhecer os 8 maiores touros do planeta. Oitavo, Belgian Blue, o gigante musculoso da Bélgica. Poucas raças chamam tanta atenção pela aparência quanto o impressionante Belgian Blue. Também conhecido como azul belga, esse touro parece uma escultura viva de músculos, como se tivesse passado a vida inteira malhando em uma academia. Originária da Bélgica, essa raça bovina desenvolveu uma condição genética natural chamada duplo musculamento, que causa um crescimento muscular extremamente acentuado. Ao contrário do que muitos pensam, não há nenhum tipo de hormônio envolvido. É a própria natureza que moldou essa força. O resultado são animais com coxas, ombros e lombo incrivelmente definidos, parecendo fisiculturistas do mundo animal. Mesmo não sendo os touros mais altos, o volume muscular compensa. Um Belgian Blue pode atingir cerca de 2.700 libras. Isso é mais de 1.200 quilos de pura potência bovina. Seu corpo é largo, com peito robusto, pernas maciças e um traseiro arredondado que parece desenhado à mão. Mas toda essa força também traz desafios. As vacas da raça, por carregarem bezerros extremamente musculosos, costumam precisar de assistência na hora do parto. Além disso, os filhotes podem nascer com a língua aumentada, dificultando a amamentação. Ainda assim, a raça continua sendo uma das mais admiradas do mundo, tanto pela aparência quanto pela produtividade. Além do físico impressionante, muitos Belgian Blue têm um temperamento tranquilo e são relativamente fáceis de manejar, o que os torna ainda mais interessantes para criadores. Sua carne é valorizada por ser macia, com pouca gordura e excelente rendimento por animal. O Belgian Blue é mais que um touro forte. Ele é a prova viva de como a genética pode esculpir um verdadeiro colosso. Um animal que transforma qualquer pasto em passarela e que abre com grande estilo nossa lista dos maiores touros do planeta. Sétimo, Brahman, o touro resistente como um camelo. Imagine um touro com uma grande corcova nas costas, orelhas longas e um olhar sereno, mas que carrega uma força silenciosa. Esse é o Brahman, uma das raças mais resistentes e adaptáveis do mundo bovino. Originário da Índia, o Brahman carrega consigo não só uma história milenar, mas também uma estrutura corporal que impressiona. Sua característica mais marcante é a corcova, semelhante à de um camelo, localizada sobre os ombros. E não é só a aparência. Essa estrutura serve como reserva de gordura e água, permitindo que o animal resista a longos períodos de calor e seca. No século XIX, essa raça foi levada para os Estados Unidos, onde se tornou a base para o cruzamento com outras raças. O objetivo era claro: criar um touro forte, rústico e capaz de enfrentar climas extremos. E deu certo. Os touros Brahman podem pesar até 2.200 libras, ou mais de 1.000 quilos, mantendo boa saúde mesmo em regiões quentes e infestadas de insetos. Outra vantagem do Brahman é sua pele solta e espessa, que o protege contra picadas de mosquitos e parasitas. Além disso, seu temperamento é calmo e controlado, apesar de sua aparência imponente. As fêmeas da raça também são bastante resistentes e férteis. Elas cuidam bem dos bezerros, têm boa longevidade produtiva e adaptam-se com facilidade a diferentes ambientes, do clima árido do Texas ao calor úmido do Sudeste Asiático. Hoje, o Brahman é um dos touros mais utilizados no cruzamento genético em todo o mundo. Sua capacidade de sobreviver e prosperar onde outras raças falham o torna indispensável para muitos criadores. Com sua postura majestosa, força silenciosa
e resistência lendária, o Brahman prova que não é preciso ser o maior para ser um dos mais respeitados entre os gigantes do campo. Sexto, Sibi Bagnari, o colosso branco do Paquistão. Poucas raças no mundo conseguem combinar tamanho, presença e imponência como o impressionante Sibi Bagnari, também conhecido como o gigante branco do Paquistão. Com uma aparência majestosa e estrutura monumental, esse touro é considerado um verdadeiro símbolo de força e tradição em sua terra natal. Originário da região de Bagnari, no Paquistão, essa raça recebeu o nome da cidade de onde vem, próxima ao rio Nari, que cruza a área onde esses animais são criados há gerações. E não é só o nome que impressiona, o tamanho também? Um touro Sibi Bagnari pode alcançar alturas que rivalizam com as maiores raças do mundo, e seu peso pode ultrapassar marcas que poucos conseguem atingir. Estamos falando de um verdadeiro colosso de carne e osso. Sua pelagem branca reluzente, combinada com um pescoço grosso, peito largo e chifres fortes e curvados, faz com que esse animal seja facilmente reconhecido. Mas não é só no físico que ele chama a atenção. O Sibi Bagnari também é protagonista em eventos culturais importantes no Paquistão, como o famoso Sibi Mela, uma feira tradicional onde os melhores exemplares da raça são exibidos com orgulho. A força desse touro é tão grande que muitos o consideram uma das maiores raças bovinas do mundo. Ele disputa esse título com a poderosa Chianina, da Itália, que veremos mais adiante. Mas mesmo sem uma coroa oficial, o Sibi Bagnari já é uma lenda viva em seu país. Além da força e do tamanho, esse touro também apresenta boa resistência ao calor e à seca, características indispensáveis em regiões áridas. Criadores valorizam sua estrutura muscular bem definida e sua capacidade de ganhar peso com facilidade, tornando-o uma escolha excelente para a produção de carne em larga escala. O Sibi Bagnari não é apenas um animal de porte, ele é um verdadeiro patrimônio cultural, um orgulho nacional que carrega tradição, imponência e uma presença que é impossível ignorar. Quinto, Angus alemão. Força, equilíbrio e carne de qualidade. Quando falamos de touros grandes, muitas pessoas logo pensam em força bruta ou em tamanho extremo. Mas o Angus alemão vai além disso. Ele é o equilíbrio perfeito entre porte físico, temperamento e eficiência na produção de carne. Um verdadeiro exemplo de como a seleção genética pode criar um animal impressionante em todos os sentidos. Essa raça foi desenvolvida na Alemanha a partir de cruzamentos entre o famoso gado Aberdeen Angus, originário da Escócia, e raças nativas alemãs. O objetivo era claro: manter a qualidade da carne do Angus original, mas com um corpo mais robusto, melhor adaptação ao clima europeu e a ausência de chifres, o que facilita o manejo e reduz acidentes. E o resultado foi surpreendente. O Angus alemão apresenta um corpo forte, musculoso e compacto. Os machos adultos chegam a pesar o dobro das fêmeas, com uma estrutura que impressiona não só pelo volume, mas também pela harmonia do conjunto. São touros largos, com peito cheio, dorso firme e pernas que sustentam o peso com equilíbrio. Um dos destaques dessa raça é o temperamento calmo. Mesmo com o tamanho, são animais fáceis de lidar, o que os torna ideais para a criação em fazendas de médio e grande porte. Além disso, eles se adaptam bem a diferentes tipos de clima e são bastante resistentes a doenças. Mas talvez o que mais chama a atenção no Angus alemão seja a sua carne. Com pouca gordura e excelente marmoreio, ela é macia, suculenta e muito valorizada no mercado internacional. Isso faz com que o animal seja desejado não apenas pelo seu porte, mas também por seu alto valor comercial. Em resumo, o Angus alemão é um touro completo, forte, equilibrado, produtivo e confiável. Ele pode não ser o maior em altura ou peso,
mas quando se trata de desempenho e qualidade, está entre os mais respeitados do mundo bovino. Quarto, Iannina, a lenda italiana dos campos toscânicos. Imagine um touro tão alto quanto impressionante, capaz de rivalizar com o porte de um pequeno hipopótamo. Essa é a Chianina, lenda viva dos vales da Toscana, na Itália. Reconhecida como a raça de gado mais alta e pesada do mundo, ela carrega séculos de história e tradição em cada fibra de seu corpo. Os machos chegam a quase 2 metros de altura nos ombros e podem ultrapassar as 4.000 libras de peso, algo que beira o tamanho de uma criatura pré-histórica. Sua pelagem branca perolada reluz ao sol, e a pele espessa os protege de parasitas e dos rigores do clima mediterrâneo. Por gerações, foram utilizados tanto para trabalho nos campos quanto para a produção de carne, tornando-se símbolo de força e resistência. Além do porte, a Chianina também encanta pela longevidade e adaptabilidade. Esses touros enfrentam sem problemas tanto o frio de altitudes maiores quanto o calor seco das planícies. Antigamente, puxavam arados e carroças com firmeza. Hoje, brilham nas feiras e ganham espaço nos melhores cortes de carne. Criadores italianos preservam esse patrimônio genético com orgulho, mantendo linhagens puras que remontam à Roma antiga. Cada exemplar é tratado como um verdadeiro embaixador da Toscana, desfilando em exposições e atraindo olhares por sua imponência incomparável. A Chianina é mais que um touro gigante. É a personificação da união entre tradição, robustez e elegância bovina, um autêntico ícone que honra o passado e encanta o presente. Terceiro, Simmental indonésio, o musculoso misterioso do Sudeste Asiático. O Simmental é uma raça tradicional da Suíça, famosa por sua força, dupla aptidão e temperamento equilibrado. Mas foi na Indonésia que esse gigante ganhou um novo patamar de fama e de tamanho. Lá, alguns touros da linhagem Simmental chamaram tanta atenção pelo porte colossal que se tornaram celebridades locais. Com pelagem avermelhada, manchas brancas e corpo musculoso, o Simmental indonésio parece ter saído de outro planeta. Esses animais combinam beleza, força e docilidade em uma única silhueta. São criados tanto para a produção de carne quanto de leite, o que os torna extremamente versáteis. Na Indonésia, certos exemplares da raça ultrapassaram os padrões conhecidos, chegando a tamanhos que surpreendem até mesmo criadores experientes. Embora a genética da raça já seja robusta por natureza, muitos acreditam que a alimentação rica, os cuidados tradicionais e até o tempo de vida mais longo contribuíram para esse desenvolvimento exagerado. Alguns desses touros são tão grandes que se destacam até mesmo entre os maiores do planeta. O mais curioso é que, apesar do tamanho, o Simmental é conhecido por seu temperamento calmo. São animais sociáveis e fáceis de manejar, o que os torna ideais para fazendas familiares e para a criação em áreas mais povoadas. Além disso, sua carne é considerada de excelente qualidade, macia, bem marmorizada e com baixo teor de gordura. E mesmo com todo esse rendimento, os animais ainda mantêm uma aparência elegante, com músculos bem distribuídos e postura orgulhosa. O Simmental indonésio representa o equilíbrio raro entre força e tranquilidade, entre gigantismo e funcionalidade. Um touro que mostra como o cuidado, a tradição e o ambiente podem elevar uma raça a um novo patamar de grandeza. Segundo, Partenais, o gigante nobre da França. No coração da França, entre pastagens verdes e tradições milenares, vive uma das raças bovinas mais antigas e impressionantes do mundo, o Partenais. Esse touro não chama a atenção apenas pelo tamanho imponente, mas também pela história que carrega e pela carne de qualidade nobre que produz. Originária da região de Deux-Sèvres, a raça Partenais já era conhecida na Idade Média. Por séculos, esses animais
foram usados como força de tração nos campos franceses, puxando carroças, arando a terra e participando da rotina das pequenas vilas. Mas o que começou como um animal de trabalho evoluiu para um dos maiores e mais respeitados touros da atualidade. O Partenais moderno é robusto, musculoso e incrivelmente elegante. Sua pelagem varia entre tons de dourado e marrom claro, com um brilho suave que destaca ainda mais sua presença. O dorso é largo, o peito profundo e as patas são firmes, sustentando com facilidade seu peso acima da média. Além do porte físico, o Partenais se destaca pela qualidade da carne. Ela é magra, macia e com baixo teor de colesterol, uma combinação que a torna muito valorizada por chefes e consumidores exigentes. Na França, essa carne é sinônimo de sabor refinado e origem controlada. Mas não são só os machos que impressionam. As fêmeas da raça são conhecidas por serem excelentes mães, produzindo leite de alta qualidade, essencial na criação de queijos finos. Sua fertilidade e docilidade tornam o manejo mais fácil, ajudando a manter rebanhos saudáveis e produtivos por muito tempo. O Partenais é mais que um gigante rural. Ele é um emblema da pecuária francesa, combinando tradição, força e sofisticação. Um verdadeiro aristocrata entre os touros, digno de ocupar um lugar entre os maiores do mundo. Primeiro, South Devon, o gigante gentil do Reino Unido. Entre os campos verdejantes do sudoeste da Inglaterra, vive um dos maiores touros já conhecidos pela humanidade, o South Devon. Esse verdadeiro colosso britânico é mais do que apenas grande. Ele é símbolo de força, gentileza e produtividade que atravessou séculos de história no coração rural do Reino Unido. A aparência do South Devon impressiona à primeira vista. Seu corpo é massivo, com musculatura abundante, peito largo, pernas fortes e uma pelagem que varia entre tons de castanho dourado e cobre intenso. Esses animais não passam despercebidos. Sua simples presença no campo é o suficiente para parar olhares e despertar respeito. Mas o que torna essa raça realmente especial não é só o tamanho. Os South Devon são conhecidos por serem surpreendentemente doces e tranquilos. Mesmo com seu porte gigante, são animais de temperamento calmo e fáceis de manejar, uma qualidade rara em touros tão grandes. É por isso que muitos criadores os chamam carinhosamente de gigantes gentis. Na produção, esses touros são campeões em todos os sentidos. A carne é de altíssima qualidade, com excelente marmoreio e sabor marcante, muito procurada em mercados premium. Já as fêmeas se destacam como excelentes mães, com alta produção de leite e instinto protetor. Um único exemplar pode contribuir por muitos anos com bezerros fortes e saudáveis, o que torna o rebanho mais eficiente e duradouro. Outro ponto forte do South Devon é sua resistência. Esses animais enfrentam com tranquilidade os invernos úmidos da Inglaterra, o que os torna ideais para criações em regiões de clima variável. E mesmo com tantos atributos, eles exigem cuidados relativamente simples, o que aumenta ainda mais sua popularidade entre os pecuaristas. O South Devon é o ápice do equilíbrio entre tamanho, força, docilidade e valor comercial. Um verdadeiro rei entre os touros, que conquista pela presença e permanece pelo desempenho. Um gigante que não intimida, mas inspira. Esses foram os 8 maiores touros do mundo, animais que impressionam não só pelo tamanho, mas pela força, resistência e características únicas que carregam. Cada um deles representa um capítulo da história da pecuária mundial, mostrando a diversidade e a grandiosidade do reino animal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer esses gigantes incríveis.
Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo.